Olá, a paz do Senhor. Eu vou ler um texto que está em Tiago 4, de 1 a 8. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondo que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que nos anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém. De onde procedem as guerras, as contendas, as insatisfações, os questionamentos? Às vezes nós questionamos. Chega a uma certa idade, a gente fica questionando se fosse diferente a minha vida. Se eu não tivesse ido, se eu tivesse ficado, se eu tivesse falado, se eu tivesse calado, se eu tivesse viajado, se eu não tivesse gasto a minha vida dessa forma. E entre todas essas maquinações, todas essas idealizações, essas imaginações da minha mente, cheguei à seguinte conclusão: todos os meus sis, todas as minhas possibilidades seriam pior do que a realidade. As minhas opções seriam piores do que de fato me aconteceu. Toda vez que eu vou pensar, se eu não tivesse dito isso, e vou imaginar a situação como se eu não tivesse feito aquilo, a situação, o final, seria pior do que o que realmente me aconteceu. As minhas opções seriam cheias de brigas, intrigas, morte, traições, polícia, dramas. Mas e se houvesse um si que fosse melhor? Eu nunca consegui imaginar algo que fosse melhor. Mas se houvesse uma opção melhor, essa seria impossível. Eu não posso voltar atrás, não posso editar ou reeditar a minha história. A vida não dá ré, a vida não volta atrás. Nesses meus questionamentos, eu descobri um si que é possível de realizar. Um si que é capaz de mudar a minha história, de fazer as pazes com o meu passado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus é o que era, o que é, o que há de vir. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, esse é o único caminho. Esse é o único si que pode resolver o meu passado. Quem pode discernir os seus próprios erros? Pergunta Davi no Salmo 19, 12. Quem é que pode entender os seus próprios erros? Quem pode explicar por que viveu desse jeito? O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e das injustiças que praticamos. E é o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Por isso que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nessa nossa história, nessas nossas crises que temos existenciais. E purifica-nos, Senhor, dos erros que eu fico, purifica-me dos erros que eu fico justificando, explicando e me enganando. Porque enganoso é o meu coração, desesperadamente corrupto, é isso que diz a tua palavra. Miserável ser humano que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o bem não habita em mim. Mas o mal que eu não quero fazer, eu nem percebo e já fiz. Purifica-me das coisas que estão ocultas dentro de mim. Lava-me dos meus pecados, que eu cometo por vontade própria. Não permite que eles tenham domínio sobre mim. Purifica-me, santifica.
Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, meu Redentor. Porque é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados, seus pecados cobertos, aquele que o Senhor não atribui iniquidade. É feliz aquele que o Senhor perdoa os pecados, apaga as culpas, cancela a nossa dívida, removendo inteiramente e encravando na cruz. Por essa razão, confesso as minhas falhas, pois se eu não confessar, não terei o seu favor. Eu confesso a minha maldade, porque se eu guardar no meu coração iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Quem esconde o pecado não terá sucesso em sua vida, não será próspero, mas Deus tem misericórdia de quem confessa e abandona o pecado. A mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido surdo, mas os nossos pecados nos separam de Deus. Por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Na parábola do filho pródigo, o filho faz uma péssima escolha, mas um dia, quando não aguentava mais a situação que o seu pecado levou, resolveu voltar para a casa do pai. E quando voltou, foi recebido pelo pai, que o esperava, que o avistou de longe, e correu e se atirou nos braços do filho e o beijou. Não teve nojo daquele homem sujo, imundo, fedorento. O pai aguardava o retorno do filho. Ele não reprovou o filho. Ele não exigiu explicações. Não passou na cara do filho o sofrimento que ele havia passado por causa da escolha do filho, por causa dos pecados do filho. Ele ordenou aos seus criados que providenciassem roupas limpas, sandálias para os pés e anel para colocar nos seus dedos. Eis que faço nova todas as coisas. Deus restaurou o estado de vergonha, culpa e dor do filho. Ele colocou o filho num lugar de honra. Isso é o que acontece quando retornamos à casa do Pai. A parábola mostra como Deus nos ama. Se um filho lhe pedir um pão, a palavra de Deus fala que se um filho lhe pedir um pão, o pai não dá uma serpente, o pai não dá uma pedra. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta? Claro que pode. Existem pais violentos, existem mães que abandonam seus filhos, mas em regra geral, existem pais terrenos que fazem boas coisas. E a palavra de Deus diz, se um pai terreno é capaz de fazer boas coisas, de amar os seus filhos, se os humanos que são imperfeitos são capazes de dar boas dádivas aos seus filhos, imagine Deus, que é amor perfeito, é amor ilimitado, é amor puro. Se um pai ou uma mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Salmo 27, Deus. Deus dará o seu espírito àqueles que lhe pedirem. Ele não fica lembrando do passado, não considera as coisas antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Às vezes ficamos relembrando o passado, ruminando as mágoas antigas. Deus coloque luz no meio das trevas, um caminho no meio do deserto. Somos pecadores e às vezes, ao invés de desejarmos a santidade, nos apegamos ao pecado. Lembra que sou pó e tem misericórdia de mim. Na tua ira, lembra da misericórdia. E todas as vezes que eu errar o alvo, errar o caminho, ajuda-me a voltar arrependida. Tu conheces a minha estrutura. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus, ajuda-me a voltar para a casa do Pai, porque na casa do Pai há vinho e pão. Tem vinho e pão. Na casa do Pai tem festa. Os céus festejam toda vez que um pecador se arrepende. Deus me recebe de volta no nome de Jesus. Jesus disse para a mulher adúltera, aqueles que estavam aqui te ameaçando, te condenando, não te condenaram? Aqueles que te trouxeram para cá para te condenar, não te condenaram?
Pois eu, que posso te condenar, também não te condeno. Vá e não peques mais. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta. Tem gente que quer fazer as pazes quando um relacionamento, quando se machuca num relacionamento, quando se ofende num relacionamento, quer fazer as pazes, quer recomeçar, sem conversar sobre o assunto, como se nada tivesse acontecido. Lembra de onde caíste, é preciso conversar sobre isso, é preciso resolver a situação de onde caiu, é preciso confessar os pecados. Importante lembrar, Deus não esmaga a cana quebrada e nem apaga a chama que fumega. Deus não tem prazer em destruir, Deus quer restaurar. Por isso, como Davi, eu peço, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Sonda e conhece o meu coração. Leva cativo em obediência o meu pensamento. Porque só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Onde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. E Deus quem perdoa. É Deus quem redime Israel. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos ofende. Livra-nos do mal. No nome de Jesus. Amém. A paz.